Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Dose Econômica. Para você que não me conhece, eu me chamo Eduardo e o tema de hoje é sobre o papel que o Banco Central do nosso país vai ter que assumir diante do pacote do anúncio fiscal que o Fernando Haddad fez na semana passada, já que o governo aí parece que não colocou assim uma redução tão eficiente dos gastos que ele pretende fazer, e essa conta aí vai acabar sobrando, infelizmente, para o guardião da moeda do nosso país, através aí da política de juros. Então no vídeo de hoje a gente vai explicar como que esse lado fiscal vai se relacionar com o lado monetário. Bom pessoal, na semana passada, exatamente ali na quinta-feira, vocês provavelmente perceberam aí a batida do dólar em R$6. Se eu não me engano, acho que realmente, né, a maior cotação que a nossa moeda teve desde a época do que foi feito o Plano Real. Então isso pegou muito mal para o governo, diante aí do anúncio que o Fernando Haddad fez da contenção de gastos que o governo planeja. Então nesse plano aí do governo, eles estipulam que em 2 anos eles vão conseguir economizar 70 bilhões de reais. Mentira! Só que vários analistas, né, através de cálculos aí, chegaram às estimativas que não vai chegar nem em torno de 50 bilhões de reais. Então o governo está superestimando esse pacote que eles lançaram. Isso realmente então não caiu nada bem, o mercado, né, acabou reagindo aí com a bolsa caindo bastante, o dólar subindo lá para cima. Ou seja, muitos investidores estão tirando dinheiro do Brasil porque realmente vê que aqui a coisa não é tão séria na questão de comprometimento com os déficits fiscais do nosso país. E lembra você que a gente tem que se preocupar realmente com esse assunto, porque o Brasil não pode brincar tanto assim com a questão da dívida pública do nosso país. Se a gente comparar até mesmo com a média dos países emergentes, a gente está acima da média relacionada à dívida pública e PIB. Então o Brasil realmente está numa situação complicada e que vários agentes assim estão preocupados se realmente o governo vai conseguir diminuir ou não essa dívida pública com os déficits. O governo comenta que vai tentar pelo menos ficar no 0 a 0 e que daqui a um tempo já vai começar a ter superávit. Só que não é isso que realmente parece acontecer diante das medidas que o governo anuncia. E falando em medidas, uma dessas aí que acabou pegando muito mal, parece que foi uma das primeiras que ali o Haddad comentou no dia, que foi essa renúncia de imposto de renda de até 5 mil reais. Então pessoas que ganham até essa faixa aí de salário não vão ser isento de imposto de renda. Isso pegou muito mal porque o governo precisa arrecadar, e o governo, ou seja, o governo precisando aí de uma fonte de renda, sendo que nesse pacote o governo lançou de contenção de gastos. Então pegou muito mal, porque o governo acabou tirando uma fonte de renda. Tudo bem, pode até ser que realmente temos que fazer uma reforma aí de imposto de renda, mas não é esse o momento agora. Isso poderia ser jogado mais para frente. O que era importante agora era somente a questão de contenções de gastos e não tirar fonte de receitas. E também não ficou claro, né? Porque o governo comentou não, que vai ter essa renúncia aí de receitas dos 5 mil reais, mas a gente vai taxar pessoas que ganham acima de 50 mil por mês através de um outro imposto, que isso vai ser compensado. Mas realmente não mostrou essa conta, se realmente vai ser compensado ou não. Então não ficou algo tão claro. Outras questões também que não ficaram claras é a questão do Fundeb, como que ele vai ser financiado. Então a gente vê que em toda essa situação, as medidas que eu acabei de falar e outras medidas aí que
não ficaram, vamos dizer assim, tão claras e que as pessoas acabam tendo uma desconfiança se o governo vai conseguir melhorar ou não o nosso déficit público, né? Se a gente vai pelo menos zerar ou acabar ficando em um superávit, vai ser cada vez mais difícil, sem contar que a falta de clareza também. Esses dados foram apresentados ali em PowerPoint, sem um tipo de metodologia, da onde tirar esses números. Então as pessoas precisam entender o que está acontecendo por trás ali dessas medidas. Então essa falta de clareza também pegou mal na hora que o governo anunciou esse pacote. Então, diante de todo esse cenário, o governo não se comprometendo tão sério assim quanto nós esperávamos com as questões fiscais, isso acaba trazendo algumas consequências. E a primeira delas é a boa e velha conhecida inflação, já que essas medidas aí acabam estimulando mais a demanda agregada e a capacidade produtiva nossa acaba não conseguindo acompanhar. Então isso acaba gerando uma certa pressão que acaba estimulando a tal da inflação. O que seria esse estímulo da demanda agregada? Justamente os gastos do governo, né? Então ele vai estimulando cada vez mais a demanda, mas a gente não tem uma capacidade produtiva que consiga acompanhar esse aumento. Então justamente isso pressiona os preços para cima, porque acaba tendo uma demanda maior do que a oferta. E um outro canal que a inflação também tende a vir é através do câmbio, já que muitos estrangeiros aí que têm grandes reservas, que acabam investindo no nosso país, acabam vendo que o Brasil corre risco aí de um déficit público cada vez mais alto, problemas aí com a dívida pública, acaba tirando esses dólares do país e colocando em outros países. Então a gente começa a ter falta de dólares. Isso acaba pressionando e levando o câmbio para cima. Então se você tem um dólar cada vez mais alto, as importações ficam mais caras. E se você precisa importar um bem que acaba utilizando na sua empresa, esse bem você importa mais caro e acaba repassando esse aumento aí desse bem mais caro para as pessoas. Então por isso que acaba ocasionando também um efeito inflacionário. E uma outra consequência também desse pacote fiscal mal feito está relacionada às expectativas, já que os agentes acabam vendo que o pacote fiscal não é suficiente e vai acabar afetando aí, trazendo uma inflação. Então os agentes acabam já se comportando aí com o aumento de preços e também com o aumento de salários. Então isso acaba pressionando os preços cada vez mais, já que as pessoas acabam prevendo que vai vir uma inflação ali na frente. Então, diante de todas essas consequências, é aí que o Banco Central vai ter que entrar como protagonista em resolver esse problema. Então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que utilizar o seu principal instrumento, que é o mais clássico, que seria o aumento da taxa de juros. Mas por que ele vai ter que aumentar os juros? O primeiro, e como a maioria aqui de vocês sabem, é por conta do aumento da inflação. Então, uma maneira de combater a inflação seria através do aumento da taxa de juros. Mas isso também tem na questão do câmbio, né? Já que as pessoas acabam tirando dinheiro do país, então precisa ter uma atratividade maior, porque como o fiscal não é tão levado a sério, o Banco Central tem que acabar elevando a taxa de juros para com que o país seja mais atrativo para as pessoas investirem. Porque imagine que você é um estrangeiro, você olha para o Brasil e você vê que o país não acaba levando tão a sério assim a questão fiscal, você precisa ter um atrativo maior para investir no país, já que o país acaba ficando cada vez mais arriscado. Então, quanto maior o risco que o país proporciona, ele vai ter que oferecer um juros maior por conta dessa atratividade. E, inclusive, também isso acaba influenciando as expectativas dos agentes, que o Banco Central precisa
né, ancorar para que os agentes acabam já não se comportando, aumentando assim tantos preços. Então o Banco Central fazendo com que os agentes não tenham assim tantas expectativas de aumento de preço, que ele vai conseguir controlar a inflação, fica, vamos dizer assim, um pouco mais fácil para o Banco Central fazer a política monetária. Embora diante da questão fiscal, o governo acaba infelizmente atrapalhando bastante aí essa ancoragem de expectativas. E mais uma coisa, já na próxima reunião do Copom, aonde ali os diretores do Banco Central se reúnem para determinar a taxa de juros, o mercado, as pessoas ali já começam a estipular que no mínimo, o Banco Central vai ter que aumentar já em 0,75% a taxa de juros atual. Então realmente é uma pressão grande para com que aumente esse juro diante das consequências desse pacote anunciado pelo ministro Fernando Haddad. Portanto, então você acabou de compreender como que a parte fiscal conversou com a parte monetária, ou seja, o fiscal acabou não ali cumprindo seu papel, pelo menos como deveria ou como se esperava, e a parte monetária acaba tendo que ter um esforço maior e um protagonismo de resolver o problema. Por fim, a gente então fica aí com algumas perguntas e um tom de preocupação. Será que realmente a gente já está entrando em dominância fiscal, que é aquele momento ali onde o Banco Central ele aumenta os juros cada vez mais, só que ele não consegue mais segurar a inflação? Será que o Banco Central também vai conseguir ancorar as expectativas dos agentes? Então são algumas perguntas aí que têm tirado o sono não só dos analistas, mas também da população. Eu quero que você, por gentileza, deixe aqui nos comentários o que você acha disso, se você achou um pouco exagerado a reação do mercado ou não, o que você pensa de toda essa situação. E ficamos por aqui. Te agradeço se você assistiu esse vídeo até o final, deixa o like se ficou bem compreensível o vídeo que a gente apresentou aqui hoje. Eu aguardo você então na próxima semana com mais um assunto aqui de economia da atualidade para a gente estar explorando aqui no Dose Econômica. Um grande abraço, tchau, tchau.